vantagem da gente fazer o estudo que o texto nos leva a outras buscas, né? E ele cita o Beethoven, e fui eu lá atrás quem era Beethoven, né? E fiquei muito impressionado, porque essa música, por exemplo, é uma música que todo mundo já ouviu, então, algumas músicas famosas cantadas em casamento. Eu não conhecia a profundidade, eu nunca fui muito chegado à música clássica, mas também nunca fui chegado ao heavy vocal, né? Estou no meio ali. E eles vai citar no texto aqui da grandiosidade que é a música na nossa a presença da música no nosso mundo. Nosso amigo Igor pode falar melhor aí. E o Beethoven tem coisas escritas que ele deixou também maravilhosas. Vale a pena, legal. Muito bom. Então, vamos lá. Nós estamos estudando, para quem não sabe ainda, o livro Voltei. Então, nós já estamos no capítulo 10. Detalhe já. São 20. Então, esse livro, esse capítulo, o irmão Jacob, através da psicografia de Chico Xavier, ele tem um título para ele, chama Nova Morada Espiritual. Ele vai descrever aqui a morada, a casa, o lugar que ele está. Ele vai contar para a gente. E nessa narração, que ele ilustra como é o lugar, que é legal para a gente, essa informação para nós, assim como no livro do André Luiz, né, nosso lar, que também descreve como é a cidade, nosso lar, e todos os edifícios, o funcionamento em geral, né, que ele descreve também um pouco da paisagem, dos locais que ele vai passando, e vai dando algumas mensagens para a gente, que nos ajudam a fazer uma leitura da gente mesmo, do comportamento nosso, da vida em geral. Ele dividiu em 4 partes. Ele fala um pouco do lugar que ele está, como que ele se sente, depois os comentários que o irmão Andrade, que é quem o acompanha, e a Marta, filha dele, que também o acompanha, fazem. Fala um pouco do lar, fala um pouco da região, do local, da cidadezinha, do vilarejo, e depois as mudanças que começam a acontecer nele. É rápido, simples, mas é muito legal. E eu vou falar um pouquinho do que está para trás, para a gente se situar, né? O Jacob, ele foi, enquanto vivo, ele morou no Rio de Janeiro e foi um estudioso do Espiritismo. Ele chegou a ser presidente da Federação Espírita Brasileira. E quando ele faleceu, ele estava, no momento da morte dele, ele já estava consciente do que estava acontecendo com ele, que ele iria morrer. E ele havia combinado com alguns amigos, né, de falar assim, ó, quando eu chegar lá, eu vou mandar uma carta para vocês aqui. Ele narra no início do livro que, como foi difícil, né, bem assim, que ele chegou lá achando que era uma coisa, mas não era bem do jeito que ele estava pensando. E mostrou também que ele não estava tão bem preparado assim. Então, o livro narra muito bacana, de forma muito interessante, a transição dele, tanto da morte em si, dele passando, desligando-se do corpo, encontrando do outro lado as pessoas que o receberam, né, filho, irmão Andrade, até o próprio Desejo Mineiro. E depois de como foi essa transformação, a visita dele ao corpo, o encontro com pessoas conhecidas,
um descanso breve, a mudança, né, de local. Eles reuniram a turma e passaram com muita dificuldade por alguns trechos tensos, né, e foi para um local mais aprausível e tal, recebido pela irmã, pela filha, na casa dele. Essa transição muito legal que dá exemplos de outros personagens, né, que nos alerta, né, para todo tipo de comportamento entre nós, né, todo indivíduo, como se comporta. Dá para a gente dar uma noção ali de como que eu estou, né? A gente começa a pensar, né? Olha, e eu, né? O que eu estou fazendo? E algumas lições são assim, verdadeiros choques na gente. Né? Pô, presta atenção. Bom, no anterior, que é o capítulo 9, ele já está na condição, já chega no lar, né, no local que passa a narração que nós vamos contar agora. Ele tem já faz um lanche, dorme, tem um sonho, e aí o irmão Andrade dá uma série de instruções, uma leitura muito legal sobre esse sono pós-passagens, né? Esse descanso, dependendo da situação do freguês, né? do desencarnado, ele toma rumos diferentes. E aí, então, ele chega então, no nosso momento aqui, que nós vamos contar. Então, ele está no quarto, deitado lá, né? Já refeito, já teve aquela conversa, e estava começando a se sentir muito bem. Ele narra que ele olhando para ele mesmo, é que eu estou bem, meu cérebro está funcionando bem, sem cansaço, meu corpo responde bem às ações, né? Eu me sinto renovado, eu estou bem. Mas esse negócio de ficar olhando o mundo passar pela janela não é comigo não, eu quero trabalhar. No capítulo anterior já mencionava esse desejo dele, essa necessidade de trabalho. Ele que sempre teve uma vida muito dinâmica, né, de trabalho, tanto de trabalho quanto de trabalho nas casas espíritas. Então, produziu muita coisa. E aí ele chegou à conclusão, ó, vou pedir para trabalhar. Aí, mas, aí vem os questionamentos dele, né, as dúvidas. Será que eu fui aprovado? Será que eu passei de ano? E o tanto de erro que eu sei que eu cometi? Né? Não pesa aqui? Como que... Ele começa a ficar em dúvida. Como que eu vou pedir para trabalhar em obras boas, elevadas, se não é só a intenção que basta? Que eu tenho que, para servir com eficiência, não basta eu querer. Eu tenho que ter alguma coisa em mim. A gente só dá o que tem, né? Senão é melhor começar lavando as vasilhas, né? Bom, aí os pensamentos continuam, né? Então ele falou, já que é assim, eu vou sair do quarto, vou levantar, sair e começar a assuntar. Ver como é que está, né? Começar a pensar, observar, ver como é que andam as coisas e tal, ver as minhas possibilidades. Mas não é tão simples, porque ele agora está numa condição diferente. Ele é comandado, ele não está mais no leme, ele não é apesar do livre-arbítrio, né? Ele fazer o que quiser, mas ele estava na condição que ele carecia de ajuda. Ele narra que ele estava
em outra embarcação, em outro mar, e com o patrocínio de pessoas, de outras pessoas, da generosidade alheia. Aí ele resolveu ficar calado. Falei, não, vamos devagar, né? Mas aí vem o irmão Andrade, que tem o dom de escutar os pensamentos dele. Aí o irmão Andrade faz os comentários muito interessantes. Ele narra o seguinte, ó, as criaturas que chegam aqui, os desencarnados, quando chegam aqui, esperando um céu de contemplações, né? A gente vai chegar lá e vai ser um paraíso, né? Como a gente escuta e falar, e eu escutei muitas vezes. Bom, os espíritos, eles chegam e imploram descanso no paraíso. Eu nunca mais vou falar assim, coitadinho, estava sofrendo tanto, descansou. A gente escuta isso nos relógios, né? Coitado, descansou, estava sofrendo tanto. Melhor ficar calado. É um aprendizado, os livros vêm nos contar, né, como é. Então é um aprendizado. Por isso que é importante a gente ler. Eu fico muito grato de ter acesso a esses ensinamentos. Então os espíritos chegam lá e aí implora e descansa. Num dos livros do André Luiz, eu acho que é o próximo, que é após nosso lar, tem uma passagem legal, ali, Obreiros da Tetera, acho que é o terceiro da série, que narra a chegada de um irmão nosso, né, muito religioso e tal, e chega lá pedindo assembleia com Deus, né? Muito legal, um capítulo divertido de ler. Bom, e aí muitos então precipitam na série por causa da revolta, do desespero e sem disciplina nenhuma no comportamento, né? Sem disciplina, sem entendimento prévio de como é o mundo depois, né, pós-morte. Então eles caem nas trevas e caem em mãos malignas. E aí ele fala, olha, realmente o serviço é que é a salvação, o caminho, né? E inclusive eu coloquei uma frase que a gente escuta muito aqui, né, que o trabalho é bom para nós. Nessa casa, os espíritos que aqui atendem repetem isso para nós constantemente. E aí ele considera, ele interpretou, já tinha interpretado a intenção do Jacó em trabalhar, e ele então diz para o Jacó, e o Jacó se sente muito feliz, né? Notifica que eles iam examinar a condição do Jacó e dá a ele uma atividade. Ele fica muito feliz e tal, mas então ele bateu, né? E depois ele assoprou. Ó, vou te aconselhar, muita calma nessa hora, muita meditação, porque para você não entrar com aquilo que você traz, os prejuízos do seu comportamento na carne. A conversa aqui é outra. Perante esse ato, ele pergunta então, né, das provas dele, como que foi a nota dele, né? Onde que eu estou? Como que é o meu julgamento? Aí vem uma explicação muito bacana, que talvez a gente todos aqui conheçam, mas já leu ou ouviu falar no lugar, mas aqui, ó, a morte, já foi tema de estudo aqui, a morte não nos conduz a tribunais julgar. Que o tribunal é a nossa própria consciência. E que cada um dentro de si é que vai encontrar, de acordo com os conhecimentos que você
agregou a você de acordo com o seu conhecimento. Ou seja, o que você tem ali é capaz de acontecer. Muita gente não tem essa condição. No capítulo anterior, quando ele narra lá dos sonhos e tal, que ele fala da transição, ele fala, ó, muita gente que passa por aqui, volta direto para a encarnação, para reencarnar. Então, que você mesmo então vai conhecer a si mesmo, vai ver os seus pontos fracos e vai corrigir. Mas, ele dá uma maciada, né, esclarece que os totalmente extraviados não conseguiam chegar até ali, não. Então, assim, você... Tinha que ter um mínimo de consciência para estar dê graças a Deus, você está aqui, porque né, já está bom. Tem gente que vai direto, nem vai, já desencarna com a consciência totalmente desperta. E fala para ele, ó, vai vir um amigo nosso, mais do alto, uma pessoa mais elevada, que vai ajudá-lo a entender, a se recompor, a fazer o seu plano de trabalho, né? E ele ainda pergunta, mas, ô irmão Andrade, você é meu amigo, você mesmo me ajuda, não chama ninguém não. E aí ele dá uma lição muito legal. Ô Jacó, eu também estou lutando, eu não posso. Então dá uma dimensão bem legal aqui, que assim, quem endeusava, né, pô, esse cara é tudo para mim, né? Fala, não, eu estou muito longe ainda. Bom, isso aqui, ele decide trabalhar e tem essa conversa com o irmão Andrade. Então, ele se levanta, decide sair do quarto e faz uma oração, né, pedindo bênção e amparo para os propósitos dele, né? E aí ele sai e chega numa sala de estar. Aí vai narrar um pouco de como que é o ambiente. Tirei algumas frases, não dá para contar tudo, mas mais ou menos assim. Ele chega então numa sala de estar, né? Numa casa bacana então. E a filha dele vai mostrando a casa para ele. E ele cita que a afinidade com o meio que nós vivemos é muito grande. Alguns espíritos falam para a gente, outros espíritos, que nada mais é que a continuação. E ele vê o quê? Um retrato de família, que o emociona, quadros, decorações, objetos, efeitos, e inclusive um piano. A filha dele começa a tocar uma música e diz para ele, ó, eu toquei essa música um tempinho atrás para a mãe, para sua mãe. Passou por aqui, passou e embora. E ele se emociona e tal, e aí continua a mostrar o ambiente, e ele fala assim, ó, a organização doméstica é rica e muito traz a peculiaridade da família. A gente viu isso também na obra do André Luiz, né? No livro Nosso Lar. Você já pensou você chegar lá, o Lázaro de novo aqui? Uma condição melhor, né, Lázaro? E aí, ele, né, falando de família, entendendo esse ambiente todo familiar, ele pergunta pelos parentes. E os meus parentes? E fulano, Beltrano, e a filha dele vai falando, e fala uma coisa também legal, que nós vimos também no livro do André Luiz, lá no nosso lado. Muitos deles, encarnados e desencarnados, poderão ser visitados ou você poderá visitá-los. Então, assim, independente do nível que eles, da esfera que eles estejam, né? Igual o nosso lá também, a mãe do Luiz, a mãe do André Luiz vem até ele, né? No outro momento ele vai até ela. Então,
Isso existe. Alegrem-se, pessoal. Aí depois ele vai na biblioteca, no salão de leitura. E aí ele fala, ele começa a falar como são os livros. Ó. São diferentes, um pouco diferentes, mas com gravuras em cor natural e animações vivas. Eles usam material luminoso. Um passo à frente, talvez. Kindle. Os books aí. E-book, né, digital. E ele vai, então, por isso que eu pus uma música de Beethoven aqui, né? Eu fui tentar achar alguma coisa do Beethoven. Um volume sobre Beethoven e a mensagem musical dele, que era a mensagem dos planos superiores. Isso aqui eu fiquei encantado, porque eu fui procurar o que esse homem escrevia, qual era a postura dele e tal, e realmente era. E nesse livro falava em conceitos da mediunidade divina, ou seja, a inspiração do Beethoven era divina. Ele pergunta pelo paradeiro dele, ele fala que está em esfera superior, mas em lugar que eles ainda não conseguiram alcançar. E que o irmão Andrade fala que lá onde ele estava tem os festivais de canções, né? Entendi assim, que a fantasia da gente vai entrando no livro, né? Eu li isso umas, sei lá quantas vezes eu li esse capítulo para poder chegar aqui. Então, olha lá, e os artistas continuam criando beleza para o bem do nosso planeta. Então, a gente vê aí alguns novos personagens, crianças, né, com dons excepcionais, fazendo coisas que um adulto levaria milhões de anos para poder reproduzir aqui, né? Então, assim, é trazido para nós. Bom, aí nesse instante eles saem desse ambiente e vai para o ambiente externo. Ele narra então como é lá. Ele fala, ó, é uma cidade, parece uma cidade serrana, paisagens floridas, brilhantes, as casas distantes uma da outra, espécie. Eu comecei a imaginar um condomínio. Você tem uma cidade, perto da cidade, você anda um pouquinho, tem aqueles condomínios com as casas sem muro e tal, né? Um ambiente diferente. E ele cita isso mesmo, ele chama de Burgos, pesquisando que era Burgos, era realmente isso, uma coisa fora do castelo. Bom, estava numa planície, perto de onde o casarista pensava, ou seja, perto onde as casas ficavam juntinhos, os prédios, edifícios, né? E ele, então, entendia que ele estava perto de uma grande cidade. Mas, que onde ele estava, a Marta tinha levado ele para lá, que ela trabalhava. Ela trabalhava num local, nesse parque de repouso, de educação, de refazimento. Que lá era educadora de crianças desencarnadas iam para lá. Então, a Marta trabalhava com essa evangelização no lar. Não, evangelização infantil. Nós temos aqui nessa casa, aos sábados, né? Então ela auxiliava os pequenos que chegavam lá da experiência da carne. Esse era o trabalho dela, e essa era o local que ela trabalhava, e ele ficou hospedado lá, em uma das casas, junto com a filha. Então, ele cita mais uma coisa interessante, que ele fala sobre a propriedade particular. Que lá, como aqui, né, diferente daqui, os patrimônios são comuns. E tem uma administração, né, que cuida disso. Mas que é basicamente igual aqui na Terra. Porque o homem apenas usufrui do bem que ele tem. Que a morte o leva a qualquer instante. Ele tem que abrir mão desses privilégios.
Bom, nessas andanças, aí começa a cair a ficha dele. Ó. Nessas andanças, ele viu pássaros, os pássaros cantando bem perto, sem medo, na paz, né? Sem ter medos. E a impressão que ele tinha de que eles estavam ali glorificando a Deus. São seres conscientes da posição deles. E aí o irmão Andrade vem e dá essa na gente aqui, ó. Os seres inferiores, onde quer que se encontrem, refletem as qualidades dos seres superiores que o céu. Já viu aquela frase assim, o cachorrinho parece um dono? Lembrei dessa frase. Olha o que ele diz, ó. Os irracionais, né, os animais, tal, poderiam estar em condições de provavelmente melhor, já conscientes, como uma consciência, como consciências iniciantes, se os homens tivessem. Opa, desculpa. Nesse não. Mais um. Isso, obrigado. Então, se os homens tivessem uma atitude mental mais elevada. Aí a gente percebe que a responsabilidade nossa com os animais. Né? Nós vivemos hoje num mundo que algumas pessoas têm um apego que a gente entende como excessivo a alguns tipos de animais, ao mesmo tempo tem outros que maltratam, né? E fica um questionamento aqui, como eu devo realmente tratar isso, né? Essa passagem última aí, ele nos mostra a falta de fé que nós temos. O que eu entendo disso aí é o seguinte, é que os pássaros, os animais, têm mais fé do que nós. Os animais saem do Polo Norte e vêm aqui na América do Sul para pegar comida. E já sabe que naquela época Deus colocou a comida para eles aqui. E nós ficamos aqui lutando, brigando por isso. Os animais saem de lá. As árvores, na época certa, caem as folhas, porque tem noção que Deus vai dar novas folhas para elas. E nós não temos essa certeza. Nós ficamos aqui batalhando um contra os outros, brigando um contra os outros. E ele não. As baleias saem lá do polo para vir lá para a Bahia. Eles têm certeza que naquela época está tudo certo, está tudo no lugar. E nós não. Nós achamos que está tudo errado. Eu concordo muito com você, né, realmente. É isso que ele está explicando aí, se nós tivermos essa última frase dele, perante a vida lá. Consciência iniciante se os homens adotassem atitudes mentais mais elevadas perante a vida. Pois é, isso mesmo, Lázaro. Entende? Concordo plenamente com você e agora o alerta principal é esse, né? São consciências em evolução, em estado evolutivo. E aí ele faz uma pergunta que vem na cabeça dele que realmente que é o que dá a oportunidade dele de cair a ficha dele, vou chamar assim. Ele pergunta, você podia conversar com essas autoridades, com o chefe, né? Com os administradores do local, eu queria conhecê-los. E aí, mas a filha dele fala assim, ó, muita calma, espera um pouco mais. Nesse instante, ele começa a reparar que tanto a Marta como a Luz, como o Andrade, eles emitiam luz, mas que ele ainda estava, o corpo espiritual dele ainda era tão obscuro como o que ele deixou para trás na carne. Aí ele entende a realidade que ele estava. Ele não trazia suficiente bagagem de luz para acessar níveis mais altos. O livro Doravante vai começar a mostrar essa evolução dele.
caminho que ele percorre até ele ter luz também. Ok? Essa é uma das frases que o Beethoven deixou como escrita. Se bater na internet a frase do Beethoven, parece muito errado. Eu peguei essa. Nada é suficientemente bom. Então vamos fazer o que é certo, dedicar o melhor de nossos esforços para atingir o inatingível, desenvolver ao máximo os dons que Deus nos concedeu e nunca parar de aprender. Então, uma mensagem bacana dele, por citar ele, que ele é citado no livro, né? Ele que deixou uma obra maravilhosa, metade das obras dele ele escreveu sem escutar o que ele produziu. Mas ele escutava na cabeça. Narra em alguns momentos que ele fazendo, atuando como maestro, ele não ouvia, então ele ficava prestando atenção, ele olhava o movimento do tocador, né? E apontava, ou abaixava e levantava para poder fazer gestos mais que fazesse ele entrar na música, sabe? Reagir. Então, pessoal, é isso. Agora vocês fiquem com a Patrícia. Obrigado.